proteínas, os carboidratos, lipídios e vitaminas, os ácidos nucleicos também são exemplos de substâncias orgânicas presentes na composição química de todos os seres vivos. E antes de aprender um pouquinho sobre os tipos de ácidos nucleicos, a gente vai aprender um pouquinho sobre a estrutura de um ácido nucleico. Assim como as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos também são formados por monômeros. Esses monômeros encontrados nos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. E os nucleotídeos eles são subdivididos em outros 3 componentes, que são um fosfato, um açúcar, que seria uma pentose, é um açúcar formado por 5 carbonos, e as bases nitrogenadas. Para que esses ácidos nucleicos possam ser formados, um nucleotídeo ele vai se ligando ao outro através de ligações do tipo fosfodiéster, que é um tipo de ligação que vai vincular essas 2 pentoses através desse fosfato. Agora se liga aqui um pouquinho. Sempre um fosfato de um nucleotídeo vai se ligar à pentose de um outro nucleotídeo vizinho. Então, fosfato sempre se liga à pentose do outro nucleotídeo. E essa pentose vai se ligar a um outro fosfato. É sempre essa cadeia de ligação, que a gente vai chamar de cadeia polinucleotídica. Quando se compara, por exemplo, os 2 tipos de ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, a gente consegue encontrar várias diferenças referentes aos nucleotídeos, principalmente relacionado à pentose e às bases nitrogenadas. Mas a gente não encontra diferença nenhuma no fosfato, nesses 2 tipos de ácidos nucleicos. Então o fosfato é o mesmo, ele tem a mesma conformação tanto no DNA quanto no RNA. Existem 2 tipos de pentoses, a ribose e a desoxirribose. E o nome que vai ser dado para o ácido nucleico é de acordo com essa pentose. Por exemplo, no RNA, ácido ribonucleico, é encontrado a ribose, enquanto lá no DNA, ácido desoxirribonucleico, é encontrado a desoxirribose. Vocês conseguem notar nessa imagem essa diferença entre uma ribose e uma desoxirribose? Nota aqui no RNA que o carbono 2 dessa pentose está ligado a um oxigênio e a um hidrogênio, enquanto lá no DNA, o carbono 2 da pentose está ligado apenas ao hidrogênio, ele foi desoxigenado, e por isso que essa pentose é chamada de desoxirribose. As bases nitrogenadas são essas moléculas que na estrutura têm a presença de um anel central, onde tem a alternância dos átomos de carbono e de nitrogênio. E elas são classificadas em 2, bases nitrogenadas púricas e bases nitrogenadas pirimídicas. Nas bases nitrogenadas púricas, a gente encontra 2 anéis centrais. Logo, nas bases nitrogenadas do tipo pirimídicas, a gente encontra apenas um anel central. Dentro das bases púricas, vocês vão encontrar a adenina e a guanina. E lá dentro das bases pirimídicas, vocês vão encontrar a citosina, a uracila e a timina. Dentro de uma molécula de DNA, são encontrados 4 tipos de bases nitrogenadas, que são a adenina, timina, citosina e guanina. Logo, dentro de um RNA, são encontradas outras 4 bases nitrogenadas, que são a adenina, uracila, citosina e guanina. Notem que tem uma troca ali entre DNA e RNA referente às bases nitrogenadas. No DNA é encontrada uma base nitrogenada exclusiva, que é a timina. E lá no RNA, a base exclusiva é a uracila. Então se liga, não tem a presença de timina no RNA e não tem a presença de uracila no DNA. Por fim, a gente pode pensar um pouquinho sobre a localização desses ácidos nucleicos, vendo que o DNA é encontrado nos cromossomos e no núcleo das células eucarióticas, também dentro das mitocôndrias e dos cloroplastos. Já numa célula procariótica, o DNA está disperso no citoplasma, em uma região chamada de nucleoide. Já o RNA, dentro de uma célula eucariótica, ele é encontrado no núcleo, nos cloroplastos, nas mitocôndrias e nos ribossomos. E no citoplasma, tanto das células eucarióticas quanto das procarióticas. A tridimensional do DNA só foi possível ser escrita pela primeira vez por Watson e Crick com a ajuda da excelentíssima Rosalind Franklin, que era uma química que trabalhava com cristalografia. Que técnica é essa? Rosalind, ela conseguiu congelar essa molécula de DNA para que fosse possível ser feita uma imagem de raio-x.
Nessa imagem de raio-x apareceu essa estrutura de dupla fita do DNA em posição helicoidal. Foi graças a essa descoberta desse modelo tridimensional do DNA que Watson e Crick acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 1962. Eu sei que você se perguntou, e Rosalind Franklin, que participou e foi graças a ela que se teve formada a imagem do DNA, porque ela não ganhou esse Prêmio Nobel junto com os dois. Em 1962, Rosalind Franklin já havia falecido e acabou não tendo participação desse prêmio. Logo após essa grande descoberta do modelo tridimensional do DNA, foi estabelecido duas regras em relação ao DNA nos indivíduos. A primeira regra é que a quantidade de adenina é a mesma de timina, vendo que a adenina no DNA sempre se liga por pontes de hidrogênio à timina. A mesma coisa acontece para citosina e guanina. A mesma quantidade de citosina é de guanina, porque citosina se liga por pontes de hidrogênio à guanina. A segunda regra é que a quantidade de bases nitrogenadas nos indivíduos que são diferentes tem quantidade diferente. O DNA é a única molécula com capacidade de autoduplicação. E esse processo de autoduplicação só ocorre na presença de três enzimas. A primeira é a helicase, que tem a função de abrir as duas fitas de DNA, ou seja, ele separa essas duas fitas de DNA, separando as duas. As primases, que são enzimas que acabam marcando esse início da duplicação, onde vai chegar os primeiros nucleotídeos, e a DNA polimerase, que é a enzima que vai inserir novos nucleotídeos, formando uma nova fita de DNA a partir da fita molde já existente. Agora se ligue em duas informaç' importantes. Essa inserção de novos nucleotídeos nessas fitas molde já existentes sempre segue o mesmo sentido, que é 5' 3', ok? Essa autoduplicação, ou seja, essa duplicação do DNA é de forma semi-conservativa, ou seja, as duas novas fitas de DNA que vão ser formadas, elas mantêm metade da fita mãe. Para que fique mais fácil a compreensão desse processo de duplicação, eu vou usar como exemplo essa imagem. Notem que essa fita dupla de DNA ela é formada pela fita superior 3', 5', e a fita inferior 5', 3'. Com a chegada da helicase, que é a enzima responsável pela abertura dessa fita de DNA, vai abrir esse espaço entre as duas fitas, chamado de forquilha de duplicação. Notem que a helicase está nessa região e o sentido da abertura do DNA está indo para cá. Está indo nesse sentido. Agora, se a direção da abertura do DNA vai nesse sentido, a fita de cima é a fita líder. Por quê? Porque ela é 3', 5', e a inserção de novos nucleotídeos é no sentido 5', 3'. Se sempre a fita é antiparalela e essa fita de cima ela é 3', 5', a inclusão de novos nucleotídeos vai ser no sentido 5', 3', no mesmo sentido da abertura do DNA. Agora nota nessa fita de baixo, que é 3', 5'. O sentido da inserção de novos nucleotídeos vai ser contrário à abertura, vai ser 5', 3'. Está indo no sentido oposto da abertura desse DNA. Então eu chamo essa fita de cima que segue a direção da abertura do DNA de fita líder ou de fita contínua, porque os nucleotídeos eles vão sendo colocados na ordem sem serem interrompidos. Agora nessa fita de baixo, que é a fita descontínua, porque ela não segue o sentido da abertura do DNA, a inserção de novos nucleotídeos é sempre colocada por fragmentos. Vamos lá, como assim fragmentos? Coloca alguns nucleotídeos, para. Vem aqui e coloca novos nucleotídeos, para. Por quê? Porque está indo no sentido oposto da abertura do DNA. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. E lá no final da duplicação, eles são unidos por uma outra enzima muito importante, que são as ligases, que conseguem vir nesses espaços entre os fragmentos, coloca nucleotídeos e acaba fechando essa fita.
No final desse processo, essas duas novas fitas duplas se desprendem do DNA mãe, formando duas novas fitas de DNA. Agora vocês entendem por que a duplicação é semi-conservativa? Notem nesse exemplo que metade dessa nova fita dupla de DNA é a fita mãe, e a nova fita é essa nova fita formada por esses novos nucleotídeos que foram inseridos, ou seja, conserva metade da fita mãe e metade a fita de novos nucleotídeos. Por isso que a duplicação ela é semi-conservativa. Para ficar mais claro, eu vou tomar como base essa sequência de bases do DNA para eu saber quais são os nucleotídeos que vão ser inseridos, ou seja, como vai ser essa fita complementar. Se nessa fita molde do DNA eu tenho A, T, G, C, G, como vai ser essa fita complementar formada? Ela vai ter a seguinte sequência: T, A, C, G, C. Por quê? A adenina sempre se liga à timina, citosina sempre se liga à guanina. Por isso que fica na ordem A, C, G, C, porque um é complementar ao outro. Essa fita de cima seria a fita já existente, ou seja, metade da fita mãe. E essa nova fita complementar é a fita nova. Por isso eu volto a dizer, a duplicação do DNA ela é semi-conservativa.